Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Delmário Júnior. Bem, antes de tudo, gostaria de pedir desculpa pela demora. É que com essa paralisação, a correria está grande até para fazer as aulas. Tá mais trabalhoso do que as aulas presenciais, mas é assim mesmo. Bora lá, do jeito que dá, né? Bem, para quem já assistiu minhas aulas e para quem não assistiu, eu vou começar do início, de onde eu comecei mesmo, antes de parar, e o assunto, o tema era, né, substâncias químicas. Então, bora lá. Então, tema substâncias químicas. Pessoal, o que seria substâncias químicas ou substância química? Bem, galerinha boa, uma substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Como assim, professor, propriedades físicas e químicas? Propriedades físicas, galera, o que? É sólido, líquido, gasoso. Então, os três estados da matéria são propriedades físicas. A densidade do elemento, né? A densidade é o que diz se esse elemento flutua, se ele desce, né, a partir de uma mistura com um líquido. Então, tudo isso seria como eu posso dizer, as propriedades físicas. Já as químicas são definidas a partir do uso de cada elemento. Por exemplo, o álcool. O álcool ele pode ser usado em casa, como agora, né? Para a gente estar passando nas mãos, para desinfetar, né? Pode ser utilizado como combustível. Então, várias funções para ele. Então, essas funções seriam as propriedades químicas, né? Que vai dizer aonde esse elemento vai ser utilizado, ok? Então, beleza. Então, agora vamos lá, vamos falar sobre o assunto que é mudanças de estado físico da matéria. Bem, as mudanças de estado físico vai depender do elemento, certo? Vai depender do elemento. A maioria dos elementos, eles podem estar nesse estado aí, certo? Ele sendo puro, ele pode estar em qualquer um desses estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E aí tem as mudanças de estado. As mudanças de estado são essas aqui que a gente está vendo. Quando a substância sólida sai do sólido e vai para o líquido, dizemos que ocorreu uma fusão. Quando a substância líquida vai para o estado gasoso, dizemos que teve uma evaporação ou vaporização, certo? Os dois termos está correto. Isso é o sentido de ida, né? Do sólido até o gasoso. Agora vamos para o sentido de volta. Quando a substância é gasosa e ela passa por seu estado líquido, dizemos que houve uma liquefação ou uma condensação, né? Que é quando a substância gasosa passa por um estado líquido. E tem também quando o líquido sai, a substância está no seu estado líquido e vai para o estado sólido, que chamamos de solidificação, ok? Aí agora temos essa última mudança de estado, que é a sublimação. A sublimação, ela acontece do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, certo? Ela faz os dois sentidos e tem o mesmo nome. Então, sublimação é do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, ok? Então, as duas mudanças de estado têm o mesmo nome, ok? Beleza, então vamos para o próximo. Agora, vamos ver aqui. Tudo aquilo que a gente viu aqui de uma forma de gravuras, agora vamos ver aqui em um formato que tem o que? Gráfico, um formato de gráfico. Então, temos a curva de aquecimento. A curva de aquecimento, galerinha boa,
seria, ó, só um minuto. Só um minutinho, aqui. A curva de aquecimento seria quando a substância sai do estado sólido e vai para o estado de vapor, certo? Então, aqui na curva de aquecimento seria aquela parte de cima. E o que acontece na curva de aquecimento? A curva de aquecimento começa aqui, ó, quando a substância está totalmente sólida. A partir desse momento que a substância está totalmente sólida e ela começa a subir a sua temperatura até chegar a 0 graus Celsius, dizemos que ocorreu o aquecimento do gelo, certo? Chegando aqui no aquecimento do gelo, temos aqui, antes disso eu vou falar isso aqui que eu acabei esquecendo, ó, que temos aqui a coluna da temperatura, certo? Que é temperatura, tudo aqui. E essa linha aqui toda é o tempo que gasta, como é que diz? É o tempo que gasta o elemento a sair do seu estado sólido até chegar no seu estado gasoso, certo? Então, ó, a substância começa com, aqui no caso é a substância água como exemplo, certo? Que a água é o único elemento que tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100, ok? Então, a água abaixo de 0 está totalmente sólida. Quando ela vai subindo, aí vai acontecer o que? Quando ela sobe aqui, ó, está acontecendo o aquecimento do gelo. Então, o gelo está começando a se aquecer. Quando ela chega a 0 graus Celsius, aí ela vai fazer o que? A fusão, certo? E na fusão, ela não vai já virar água, não. Ela vai passar um tempinho, ó, por isso que tem aqui essa linha avermelhada aqui, ó, percorrendo a setinha preta, certo? Então, chegando aqui, ela vai começar a fazer a fusão. E nesse estado aqui, ela tanto está sólida como está líquida. Então, ela está saindo do gelo, do sólido, e indo para o seu estado líquido, ok? Então, beleza, aí está acontecendo a fusão. Quando ela começa a subir, aqui, aí sim vamos dizer que ela está no estado líquido. Aí vamos dizer que está acontecendo o quê? O aquecimento da água. Então, aqui está acontecendo o aquecimento da água. A água está começando a aquecer, ó. Ela sai do 0 até chegar aos 100 graus Celsius, que é onde vai acontecer a nossa ebulição. E na ebulição, assim como na fusão, temos dois estados. Agora vamos ter líquido mais gasoso na ebulição. Acima de 100 graus Celsius, certo? Então, acima de 100 graus Celsius, aí podemos dizer que a substância está totalmente gasosa, certo? E aí chamamos de aquecimento do vapor, ok? Então, essa é a nossa curva de aquecimento. Agora, vamos aqui para a curva de resfriamento. Voltar novamente aqui, ó. A curva de resfriamento é essa parte de baixo todinha aqui, ó, galerinha boa, certo? Então, essa é a curva de resfriamento, certo? Então, na curva de resfriamento, o que temos? Temos aí, é o mesmo gráfico, né? Vocês podem ver, ó, coluna de temperatura e linha do tempo, certo? Coluna de temperatura e linha do tempo. Então, beleza. Na nossa temperatura também, agora vai ser de 100, né? Acima de 100 graus Celsius até abaixo de 0 graus Celsius. Então, na curva de resfriamento, temos aqui que acima de 100 graus Celsius está acontecendo o resfriamento do vapor. Então, o vapor está começando a resfriar. Sendo assim que quando ela chega... aqui a 100 graus Celsius, aí está acontecendo o quê? A condensação. E a condensação é quando a substância está gasosa mais líquida. Ela está gasosa, né? Aí está começando a virar o líquidozinho. Então, chamamos de condensação. Na linha aqui de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius, teremos o que? O estado líquido.
E nesse estado líquido está acontecendo o que? O resfriamento da água. A água está começando a resfriar e aí até ela começar a ficar o que? Sólida. E aí chegando aqui a 0 graus Celsius, que é onde dizemos que está havendo a solidificação da água, né? Aí ela começa a ficar o que? Ela está saindo do líquido e indo para o sólido. Então a 0 graus Celsius ela tanto está líquida como sólida. E abaixo de 0, a água vai estar totalmente sólida e chamaremos de resfriamento do gelo, certo? Então, esses são os dois gráficos. Temos o gráfico de aquecimento, a curva de aquecimento, né? E a curva de resfriamento, ok? Beleza. Agora vamos ver aqui o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Pessoal, o ponto de fusão, teoricamente, é isso aqui, certo? É a temperatura em que ela sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, você tem o ponto de fusão, né, que a gente viu, que é quando chega a 0 graus Celsius, ok? E aqui temos o outro ponto de fusão, que é a solidificação que ele está falando lá, ó. Então, esses são os dois pontos de fusão, ok? E o ponto de ebulição é a temperatura em que ela sofre ebulição durante o aquecimento e ou condensação durante o resfriamento. Então, temos aqui a ebulição, certo? A 0 graus, a 100 graus Celsius, desculpe, aonde está líquido mais gasoso. E no outro gráfico, na curva de resfriamento, temos a condensação, que é quando ele começa a sair do gasoso para entrar no estado líquido. Então, esses são os dois pontos, ponto de fusão e ponto de ebulição. E temos aqui uma observação, né, que vocês se liguem, que eu quero que vocês se liguem, que é: o ponto de fusão e ebulição pode variar de uma substância para outra, ou seja, nem toda substância, galerinha boa, vai ter o ponto de fusão de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição de 100 graus Celsius, que é o que vamos ver na tabelinha abaixo, certo? A única substância que tem, na maioria das vezes, a temperatura de fusão de 0 graus Celsius e de ebulição de 100 graus Celsius é a água, ok? Então, para a gente desmistificar, temos aqui, ó, tabela dos pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias. Então, temos a água, né, que é o carro-chefe, onde tem seu ponto de fusão 0 e o ponto de ebulição 100. Ela é a única, certo? Que tem esses pontos de fusão e ebulição bem definidos. Agora, olha o álcool. O álcool etílico, ele já tem seu ponto de fusão bem baixo, né? Abaixo de 0 grau, que é menos 117 graus Celsius. E seu ponto de fusão também é menor do que o ponto de ebulição. E seu ponto de ebulição é bem menor que o ponto de ebulição da água, apenas 78,5 graus Celsius. E temos também aqui a amônia, que tem seu ponto de fusão menos 78 graus Celsius e seu ponto de ebulição ainda continua negativo, menos 33. Ou seja, o que isso pode acarretar? Que esses elementos aqui, eles podem chegar a se solubilizar, alguns rápido e outros podem demorar, certo? Então, no caso da amônia aqui, ela já seria ruim para a gente, por quê? Porque a nossa temperatura ambiente aqui no Nordeste chega a 40 graus Celsius normal, né? Positivo. E aqui, se a gente deixar ela um frasco de amônia aberto, consequentemente ela irá entrar em ebulição rapidinho. Então, ela só pode ser utilizada na maioria das vezes em locais frios, em locais que tenham pelo menos um pouco de ar-condicionado, né? Porque no meio ambiente aqui nosso não dá certo. E entre outros elementos tem aqui, galera, certo? Então, essa tabelinha é só para demonstrar que todo qualquer elemento tem seu ponto de fusão e ponto de ebulição um diferente do outro, ok?
Bora passar para a próxima. Agora, vamos aqui entrar nos exercícios, ok? Nos exercícios aqui, alguns eu já fiz com vocês e outros não. Alguns assistiram minhas aulas e fizeram, outros não assistiram, certo? Então, alguns exercícios que a gente vai fazer aqui eu já fiz em sala. Então, bora aqui. O primeiro exercício diz: quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água vaporizou? Sim, ela virou vapor. Por quê? Porque você não precisou, para a água ou qualquer outro elemento vaporizar, ela não precisa de fogo. Ela precisa apenas que estejamos no meio ambiente, ou seja, você tomou você tomou um banho de piscina e ficou ali de boa, sem passar toalha nem nada e secou, ela vaporizou, certo? Então ela não precisa ser aquecida com fogo. Então essa resposta está certa. Vamos ver as outras. A letra B diz que ela evaporou. Está certo? Está certo. As duas palavras é a mesma coisa. Vaporizou e evaporou é a mesma coisa, só muda a ortografia, mas é a mesma coisa. Então, ela evaporou? Sim, professor. Ela evaporou, ok? Porque evaporar, você também não precisa aquecer a água com fogo. Então, vaporizou e evaporar é a mesma coisa. Agora, a letra C diz: entrou em ebulição? Não. Ela não entrou em ebulição, certo? Por que, professor, não entrou em ebulição? Porque para entrar em ebulição, ela tem que ser aquecida, certo? Ela tem que ser aquecida pelo fogo mesmo. Então você tem que colocar tipo a chaleira. Você tem que colocar a chaleira no fogo para que assim haja a fervura da água e assim você pode dizer, ela está entrando em ebulição. Agora, quando sua pele está molhada de água e você fica ao sol, ele não entra em ebulição. Por que não entra em ebulição? Porque para entrar em ebulição, você tem que ver as bolinhas, você tem que ver a água fervendo. Então, a água fervendo, como a gente vê na chaleira, é o significado que ali está havendo ebulição, ok? E também a letra D está errada, né? Por que está errada? Porque eu já acabei de falar, né? Que a água tem que ferver. Ela aqui não ferveu. Ela não ferveu. Ela só vaporizou. Não precisou de nada para para evaporar. Não precisou de fogo, apenas do calor do sol, ok? Beleza. Agora vamos aqui para para a letra B, ou para o segundo, desculpe. Bem, o segundo eu não vou copiar, só copiei aqui só para dar uma ênfase, mas não vou copiar, vou só explicar. Então, a segunda questão diz: às vezes nos dias frios ou chuvosos, o lado interno dos vidros dos carros em que há alguém fica embaçado. Por que isso acontece? Bem, galera, nos dias frios ou chuvosos, os vidros dos carros em que alguém fica embaçado do lado interno, pois o calor que a pessoa irradia, né, a pessoa tem um calor próprio, né, faz com que o vapor de água presente no ar, tanto a umidade que sai do nariz, pois sabemos que quando a gente fala e respira, sai gotículas de água, por isso que as pessoas às vezes pegam o coronavírus bem facilmente, certo? Então, tanto a umidade que sai do nariz como a própria umidade do ar se condensa, fazendo com que o vidro fique embaçado. Então, houve o que? Uma condensação, certo? Então, por isso que fica embaçado. Vamos agora para a nossa terceira questão, ok? Pronto, terceira questão. Em alguns automóveis há vidro traseiro, filamentos. Acho que ficou a ortografia meio ruim. Então, em alguns automóveis, no vidro traseiro há filamentos
certo? Que são aqueles fios finos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em alguns vidros traseiros de carro tem uns rabiscos assim na horizontal, da cor marronzada. Então é um bocado de rabisquinho, um bocado de filamentos. Aquilo ali são filamentos, são pequenos fios que estão passando por dentro do para-brisa, né? E aí eles são chamados de desembaçadores. Então é um filamento que passa uma corrente elétrica ali, só que a gente não toma choque, ok? Então esses filamentos eles servem como desembaçadores. Aí ele diz: ao apertar um botão no painel, o motorista faz esses filamentos se aquecerem e por causa disso o vidro fica desembaçado. Explique por que esses filamentos ajudam a desembaçar os vidros. Bem, galera, os filamentos eles servem como desembaçador, né? E eles funcionam como aquecedores, então por isso que eles desembaçam. Então eles aquecem o vidro. Então o vidro é aquecido, fazendo com que desapareça a condensação provocada pela troca de calor entre o ar externo, que é o ar da rua, com o interior dentro do carro. Desse jeito, galerinha boa, o funcionamento desse filamento propicia uma boa visibilidade mesmo sob fortíssima chuva, certo? Então, os desembaçadores, quando você ouvir falar em desembaçador, e isso hoje não tem, né? Na maioria dos carros de hoje não tem, mas antigamente tem esses carros. Vocês podem observar que tem alguns carros que no vidro traseiro tem esses filamentos de cor amarronzada, um bocadinho de filamento. Então esses filamentos são desembaçadores que estão ligados na corrente elétrica na parte elétrica do carro, e aí ele consegue, aquecendo aquecido, consegue desembaçar os vidros do carro. Vamos agora para a quarta questão. Uma churrasqueira é feita de ferro. Sabendo que o ponto de fusão do ferro é 1538 graus Celsius, o que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão em brasa que está na churrasqueira e mesmo assim não derrete o metal? Bem, galera, a gente pode afirmar que o fogo na churrasqueira não chega à temperatura de 1538 graus Celsius, ou seja, para o fogo que está que está no carvão chegar a derreter, né, o ferro da churrasqueira, ele precisa chegar a uma temperatura maior de que 1538 graus Celsius. Se ele não chegar a essa temperatura, então a churrasqueira vai suportar. Então por isso que ela não derrete, ok? E agora vamos para a última